Olá, meus amores, uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindos, você que vai assistir a live ao vivo no Instagram, ou vai assistir também aqui no Facebook, né? Hoje, dia 11 de abril, nós temos um assunto muito importante para conversar. Creio que a maioria de vocês teve acesso a um vídeo que foi divulgado mundialmente, né? Sobre o Dalai Lama, um vídeo onde ele pede um beijo de língua a uma criança. Eu tive acesso a esse vídeo agora, né, na hora do almoço, enfim, por volta de meio-dia. Rapidamente isso me trouxe uma grande preocupação. Vi alguns vídeos no YouTube, vi algumas reportagens e com elas um número imenso, né, de comentários sobre a situação. Não vi posicionamento de ninguém no campo da gerontologia e eu resolvi trazer algumas reflexões aqui para vocês, né, reflexões que são muito importantes, tá? Então, eu tô aqui na transmissão no Instagram, no Facebook, peço a você que compartilhe essa live, que chama o máximo possível de pessoas. A gente precisa pensar, a gente precisa ponderar muitas coisas nesse vídeo, né? E vocês vão entender ao longo aqui da minha explicação. Então, eu acho que nós não podemos nos calar, né? Eu coloquei, inclusive, o convite, essa live, no mesmo momento que eu vi esse vídeo, que eu vi esses comentários, me veio essa preocupação muito grande. Vim fazer uma live no momento que eu nem poderia fazer uma live agora, mas eu não poderia deixar de forma nenhuma de trazer algumas reflexões aqui para vocês enquanto profissional da gerontologia, tá? Bom, vou me apresentar rapidamente para a gente já começar a nossa live, né, enquanto a galera entra. Para quem não me conhece, sou Juliana Benevides, eu sou especialista em gerontologia, sou mestre também em saúde, doutorando em saúde com foco, né, nos estudos aí sobre gerontologia, especificamente mais sobre a questão de cuidados paliativos e doença de Alzheimer, né, no caso a doença de Alzheimer, minha discussão de doutorado. Aqui nas redes sociais trabalho já há 4 anos, né, trazendo vídeos, lives, conteúdos sobre esse assunto. Tem canal do YouTube com mais de 500 vídeos, né, tem inúmeras publicações, Instagram e Facebook também, tem meu blog, tem LinkedIn, enfim. Mas atuo já há 12 anos dentro desse campo, né? E aí, gente, assim, eu fiquei ao mesmo tempo, né, que eu percebo que as pessoas ficam assim escandalizadas com o que aconteceu. Enquanto profissional, vou lembrar para vocês o que eu vim falando hoje, inclusive nos stories aqui do Instagram, né? E acredito que foi compartilhado no Facebook também. Que eu falei para vocês, olha, a gente tem que ter muita prática, muita experiência profissional, aliada à teoria, para a gente ter uma capacidade crítica para analisar determinadas situações, né? Quem vê uma situação que acontece com uma pessoa idosa e você não tem nenhuma capacidade crítica e você faz a mesma coisa que as outras pessoas fazem, né? Que é já rapidamente criar um juízo. Quem faz isso é muita falta de experiência e de teoria, né? Eu coloquei, inclusive, no meu grupo de alunos, em vários grupos, né? Na verdade, alunos que eu tenho, e eu já vi meio que um posicionamento com falta de reflexão, tá? Então, vamos lá, gente, para os fatos, né? Quem é Dalai Lama? Eu não vou fazer uma grande explicação sobre Dalai Lama. Depois vocês podem pesquisar sobre ele, mas o mundo inteiro já ouviu falar sobre Dalai Lama. Acredito que vocês que estão aqui assistindo a transmissão também, né? Quem que é o Dalai Lama? É um líder religioso conhecido mundialmente, né? É um líder espiritual do Tibete, é um cara que já foi prêmio Nobel de Medicina, prêmio Nobel da Paz, em 1989, ou seja, uma figura muito conhecida, muito respeitada, sabe, que traz muito essa questão da cultura de paz, né, e que por isso goza desse respeito, né, mundial. E aí ele estava numa cerimônia pública, numa cerimônia que foi gravada, e ele teve esse posicionamento, essa postura, né? O que ele fez? Estava lá, uma criança veio cumprimentá-lo, ele pediu um beijo de língua para essa criança, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma inibição, como se fosse uma coisa natural. E aí, o que acontece? A imprensa, obviamente, já veio detonando, todo mundo já veio detonando, olha, mas é um líder espiritual, né? Nossa, tá vendo? A gente não pode confiar nos líderes espirituais, porque é assim que acontece, né? E em todos os jornais, canais do YouTube, inclusive, que estudam linguagem corporal, aí falando sobre a questão da defesa, né, dos direitos das crianças, falando sobre
a questão das pessoas idosas abusadoras, enfim, um conjunto de discussões, né? E eu não vi, como eu falei para vocês, nesse pouco tempo, foi 2 horas atrás que eu vi essa situação. Eu não assisto muito televisão, né? Sou uma pessoa que não tem muito esse hábito. Mas vi, e aí comecei a ver, pra ver se tinha algum comentário, alguém da nossa área de gerontologia refletindo sobre isso. Não vi, vi o escândalo mundial sobre a situação, né? E mais um escândalo da minha parte de não ter visto nenhum posicionamento do pessoal da gerontologia. Por quê, gente? Eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês que não é em defesa do Dalai Lama, que não como que eu posso dizer para vocês? Vocês viram que eu já fiz várias postagens aqui sobre frases dele, enfim, etc, etc. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre pessoas idosas abusadoras, que é um vídeo que as pessoas não gostam de ver, porque gostam de paternalizar idoso. Mas o fato aqui que eu quero trazer em consideração para vocês é o seguinte, e aí eu chamo a atenção, se você é profissional da área de gerontologia, da longevidade, você não refletiu sobre o que eu vou falar aqui, repense muito, né? A sua experiência, a postura profissional, os seus estudos, né? Porque se você não se alertou para isso, né, significa que falta alguma coisa aí, né, dentro da sua formação, porque a gente precisa estar alerta para essas coisas. O que acontece? Vamos para os fatos, né? Quem é Dalai Lama? Como eu falei para vocês, um líder espiritual conhecido mundialmente, né? Quantos anos tem o Dalai Lama? 87 anos. Ah, Juliana, você já está querendo justificar pela idade dele que ele poderia fazer aquilo. Ou, de repente, você vai justificar pela cultura dele, né? Que ele poderia fazer aquilo. Não. O que eu quero dizer para vocês, gente? Qual a chance de um líder espiritual, Prêmio Nobel da Paz, né? Ter um posicionamento, ter uma atitude daquela em público? Por quê? Por mais, né? E conscientemente. Por mais, eu não sei, não estudo a cultura tibetana, até falar, pode ser questão de cultura, isso seja válido, né? Então não vamos nos posicionar em relação a isso. O que eu quero dizer para vocês? Em geral, pessoas abusadoras, né? O que elas fazem? Elas têm esse tipo de posicionamento no privado, vocês concordam? Especialmente se é uma pessoa pública. Ele não é qualquer pessoa pública, né? Ele não é uma Juliana, ele não é vocês que estão aqui, não. Ele é uma pessoa pública conhecida mundialmente. Todo mundo sabe quem é Dalai Lama. Então, qual a chance de, conscientemente, ele ter uma atitude daquela, brincando, desinibida, né? Sem se preocupar, por exemplo, com o julgamento das outras pessoas. Mais uma vez, que por mais que, de repente, a cultura deles não questione esse tipo de atitude, né? Ele saberia conscientemente, enquanto líder, que na maior parte dos mundos, dos países, esse tipo de atitude não seria válida, vocês concordam? Então, qual a chance dele fazer isso conscientemente, de forma naturalizada, sem constrangimento? Então, isso que eu quero trazer para vocês a discussão, tá? O que acontece? Existem pessoas idosas abusadoras e existe um fato que as pessoas não pensam. Ano passado, saiu uma publicação, um relatório da Organização Mundial da Saúde, que colocava o que pra gente? Que pelo menos 55 milhões de pessoas no mundo são atingidas por demência, tá? E aí, o que acontece? 55 milhões de pessoas atingidas por demência, né? Pessoas com mais de 80 anos, né? A gente tem, na verdade, uma prevalência, né, de demência de 20% em pessoas com mais de 80 anos. Dalai Lama tem 87, né? A gente tem uma ideia, a gente esquece muito o fato de que, independente se você cuidou muito bem da sua saúde, se você é um líder religioso, se você é um político, se você é o que for, você continua tendo os riscos de sofrer uma demência. Então, quando a gente vê uma pessoa idosa, né, com uma idade muito avançada, tendo um tipo de comportamento que não é natural, que ela nunca teve, ou que no caso dele, né, vamos questionar, uma pessoa pública, né, ter uma atitude daquela, o que a gente faz? A gente não faz um julgamento rapidamente, né? A gente pensa nas outras possibilidades, porque a gente vai pensar em termos de epidemiologia, né? E a gente vai pensar, será que esse comportamento ali não pode ser um processo demencial? Então, na verdade, o que eu quero trazer para vocês é essa discussão aqui, sabe? Pode ser que o que eu estou falando não seja. Agora, tem uma chance muito importante de ser, né? Quando eu digo para vocês, né, que tem uma prevalência de 20% de demência em pessoas com mais de 80 anos, isso é muito sério.
é um dado muito forte, né? E que pode ter acontecido com ele, tá? Em especial, né, como a Marília colocou aqui, como o nosso colega, acho que é Fernando, né? Porque logo que eu anunciei a live, né? E eu falei, gente, tem questões aqui para poder ponderar. O Fernando me mandou uma mensagem, né? E como a Marília colocou aqui agora, pode se tratar de um quadro de demência. E aí a gente tem que levar em consideração que não é só no Brasil, no mundo, as pessoas não conhecem, elas não entendem sintomas de demência. Então é por isso que muitas vezes uma pessoa idosa que sofre com uma demência frontotemporal, que sofre com uma doença de Alzheimer já na fase intermediária, que aí apresenta também esse tipo de sintomas, né, de dificuldade de não conseguir fazer uma avaliação em termos de julgamento, né, de juízo, que apresenta mudanças de comportamento, né, elas às vezes são rechaçadas, elas são violentadas, e aí às vezes tem até por parte da família ou das instituições de alertar essa pessoa para ela não fazer aquilo novamente, ela faz de novo. Mas por que ela faz? Porque ela está em um processo demencial. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa live, né, e eu peço muito que vocês divulguem para o máximo possível de pessoas, é essa reflexão, que pode sim se tratar de um quadro demencial. Por quê? E aí, para quem não entende demência, né, quem está aqui é novo aqui nas minhas redes sociais. As pessoas, né, que apresentam demências, essas demências elas são resultados tanto de doenças, né, como a doença de Alzheimer, como demência frontotemporal, como a demência lá na doença de Parkinson, né, como por lesões também. Às vezes as pessoas sofrem traumas cerebrais, né, como as pessoas, por exemplo, que sofrem com AVC também, que podem trazer esse tipo de comprometimento, podem desenvolver um processo demencial. E quando uma pessoa desenvolve um processo demencial, o que acontece com ela? Ela vai ter a capacidade dela cognitiva comprometida, que não é só a memória, porque a gente só escuta falar, perdeu a memória, é a demência. Então, se uma pessoa não apresenta perda de memória, ela não está no processo demencial. Errado. Por exemplo, vocês que viram a live, acho que foi semana passada que eu fiz, demência frontotemporal, uma pessoa não apresenta imediatamente as queixas dos problemas de memória. Ela vai apresentar isso mais na frente, numa fase intermediária e avançada. Que ela vai apresentar ali são, por exemplo, no subtipo ali, né, comportamental, vai trazer mais as mudanças comportamentais, vai trazer a desinibição, comportamento sexual inadequado, às vezes a apatia, sabe? E a queixa de memória é uma coisa que vai acontecer lá para frente. Pode acontecer no caso da doença de Alzheimer, tem as queixas de memória, os sintomas que a família não percebe, né? Por isso que a gente tem subdiagnóstico, por isso que demência de Alzheimer e várias outras são sempre diagnosticadas em fase intermediária, porque as pessoas não têm conhecimento, elas não sabem. E aí esse tipo de comportamento, ele pode vir por conta de uma questão demencial, que vai trazer, como eu falei, dificuldade, não nessa ordem, tá? E nem prioritariamente uma coisa ou outra. Pode ser um sintoma primeiro, outro depois, mas questão de memória, a dificuldade relacionada à atenção, a dificuldade relacionada ao juízo, não saber julgar o que é certo, o que é errado, né? As confusões mentais, vai trazer os comprometimentos, como eu falei, comportamentais também. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de posicionamento, esse tipo de atitude em uma pessoa com idade avançada, primeiro a gente liga um alerta. Será que não pode ser uma demência, né? Então, isso que eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês, né? Nós precisamos ampliar o conhecimento gerontológico, nós precisamos divulgar o que é demência, nós precisamos divulgar o que é normal no processo de envelhecimento, o que não é. Nós precisamos falar de epidemiologia, nós precisamos falar de riscos, né, relacionados a demência, porque o que eu só vi, a crítica, né? Ah, mas, né, existe idosos abusadores? Né? Existem. Eu fiz lives sobre isso, inclusive alertando, porque, infelizmente, tem pessoas que são abusadoras desde sempre, envelhecem abusadoras, e aí o que acontece? A gente, como as pessoas às vezes têm um olhar, né, muito pro idoso, como uma pessoa boazinha, etc., tem muitos casos de abuso, né, de pessoas idosas. Eu mesmo, Juliana, já atendi muitos. Eu atendi ano passado uma pessoa idosa com 70 anos, que o que ela fazia? Ela abusava de uma neta, era um senhor, na verdade, abusava de uma neta que tinha 9 meses, né? E foi encontrado esperma na região íntima dessa pessoa. Então, acontece, sempre alerto, mas a gente tem que trazer sempre uma crítica, em especial quando a idade é bem avançada. Então, antes de qualquer coisa
que a gente precisa fazer? Uma avaliação gerontológica. Eu não vi um ponto, eu não vi um profissional da gerontologia falando sobre isso. Olha, vamos com cuidado, né? Isso deveria ser feita uma avaliação, a gente deveria ver. E isso não é justificar, eu quero deixar claro para vocês, não é justificar. A gente está falando de dados, a gente está falando de epidemiologia, é fato, tá? Predominância de 20% de demência em pessoas com mais de 80 anos. Então, gente, vamos ter cuidado, vamos considerar, vamos divulgar, né? Eu vou ler os comentários de vocês, depois vou deixar essa live no IGTV. Ela vai ficar no Facebook, inclusive eu fiquei olhando o tempo inteiro pro Instagram, mas tem a galera aqui do Facebook, eu sempre acabo esquecendo, né? Mas tô vendo a galera, vou responder as perguntas de vocês aqui. Mas assim, divulguem essa live, vai ficar no Face, no YouTube, no Instagram, divulguem, né? Levem as pessoas para a reflexão, tá? Porque no primeiro momento a gente só tem a crítica e a gente precisa avaliar. E principalmente, né, como eu falei para vocês, não é uma questão de defender, não, mas principalmente se a gente for racional, né, e acumulando, pensando no nosso conhecimento gerontológico, uma pessoa pública, conhecida mundialmente, eu acho que as chances são muito pequenas de ter uma atitude daquela de forma racional, né? Então, vamos ampliar, vamos analisar os fatos, vamos estudar, né? É uma pessoa muito idosa, muito, 87 anos, é uma pessoa bem longeva, para a gente ter um tipo de atitude, né? De só criticar antes da gente pensar as outras possibilidades, tá? Então, peço muito a vocês que realmente divulguem, discutam isso, entrem nos canais. Eu entrei hoje num canal que fala sobre a questão de linguagem corporal, né? E falando muito essa questão do direito da criança, que a criança estava desconfortável, que ele não viu, beleza. E eu fui lá e coloquei uma avaliação, né? Eu fui lá e falei assim, olha, eu sempre, quando eu vejo uma pessoa na cidade tendo um comportamento diferenciado desse, eu vou pensar numa suspeita de demência. Acho que a gente tem que criticar. Então, eu convido a vocês também a irem aí nos canais, né, de YouTube, Instagram, Facebook, que for que estiverem discutindo isso, e trazerem para reflexão essa possibilidade, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. A gente precisa ampliar conhecimento sobre demência, tá bom? Eu vou ler os comentários de vocês, eu vou começar aqui pelo Face, né, porque eu acabo sempre olhando aqui pro Instagram, esquecendo a galera do Face, né? Tô vendo aqui que Eridan está aqui com a gente, Glaciete, né? Marinês, boa tarde. Marta, falando que eu trouxe luz para reflexão. Madalena também. E é isso, né? A Lília, coisa boa. E você que também, Lília Leal, falando, né? As críticas sempre são maiores, né, do que analisar os fatos. E as pessoas têm medo de se posicionar e têm medo de falar também. Eu não tenho medo nenhum. Na verdade, uma das coisas que me mantém dentro do campo da gerontologia é justamente ver a ausência de conhecimento, a ausência de reflexão, que me incomoda. Tipo, eu fiquei com dor de cabeça quando eu vi, porque na mesma hora eu pensei, não é possível, não é possível. Pode ser, sim, que ele tenha tido uma forma pensada, mas assim, na mesma hora me veio a questão de uma suspeita de demência ali. Na mesma hora, ele estava muito natural, muito à vontade, né? Uma pessoa pública sendo gravada, ele estava muito à vontade com aquela atitude. O que me traz na imagem várias pessoas que eu já atendi e que tinham demência, que tinham atitudes como a dele, né? Então, vamos analisar essas possibilidades, né? A Cris colocou aqui, deixa eu ver. A Lilian colocou que estão pedindo para aprender o Dalai Lama, né? Olha só. Tô vendo aqui que vocês estão falando, né, que aprenderam aqui e tal. Lília colocou que não entendia sobre demência, né, passou a entender aqui, né, Lília, comigo. Marília colocou aqui também que pensou na questão da possibilidade de demência frontotemporal. E é isso, gente, para quem chegou no finalzinho, essa live vai ficar salva aqui, né, vai ficar salva, vocês podem assistir do início. Fazer as ponderações de vocês, deixar os comentários. Eu vou deixar lá no Instagram, enfim, todas as redes. Vocês podem depois da live lá comentar, né? Porque isso ajuda a chegar para mais pessoas, a trazer esse filtro, como a Marília colocou aqui, né? Que a gente precisa trazer o filtro, a gente precisa pensar antes da gente discutir, a gente precisa abordar de uma forma diferente. Nós somos profissionais de gerontologia para isso, gente. Então, assim, como eu falei no início da live, se você estuda gerontologia, não importa o que você é, gerontólogo, tecnólogo, professor, outro profissional da área, poxa, você não pensou nessa possibilidade, né? E você, de repente, reforçou o que as pessoas do senso comum estão falando,
Volta lá agora nas redes sociais que você esteve, onde você escreveu, e pensa nessa possibilidade, né? Eu tô vendo até uma pessoa que tá colocando aqui, a Tânia, né? Colocou aqui no Facebook, precisamos cuidar das crianças cada vez mais, mas precisamos cuidar também dos idosos, gente. Nós precisamos pensar, né, no respeito às pessoas idosas também, tá? É muito fácil você ver um vídeo daquele e você só pensar nos direitos da criança, no constrangimento da criança, mas não passa na cabeça de ninguém que essa pessoa pode ter uma demência, pode ter uma doença, e ela precisa ser protegida tanto quanto a criança. São duas pessoas precisando de proteção, sabe? São duas pessoas precisando de apoio, precisando de orientação, né? Você imagina se não fosse ele, se fosse uma outra figura, certamente ele tinha sido rechaçado, apanhado ou qualquer outra coisa. Mais uma vez eu volto. Ele pode ter feito isso porque ele é um abusador? Pode, tá? Pode sim. Agora, eu creio que, sendo uma pessoa do porte dele, conhecido mundialmente, não faria isso. Sem que tivesse algum comprometimento ali cognitivo, né? Então, assim, pensem muito sobre isso. Pensem que não são só as crianças que precisam de proteção. As pessoas idosas também, muito mais aquelas que têm alguma suspeita de processo demencial. Essas precisam muito da nossa proteção para não apanhar na rua, para não serem espancadas, para não serem levadas para uma prisão, quando podem estar numa doença, sofrendo de reflexo de uma doença. Mais uma vez, pode ser uma doença, pode não ser. Mas fica aqui o alerta, né? E a gente vai acompanhar os próximos capítulos e eu espero que no país dele que ele tenha uma avaliação cognitiva e que se não for isso, beleza, que ele seja julgado. Mas que se for, né, que isso fique bem claro pra gente, para que a gente tenha mais cuidado, né? Tenha uma capacidade crítica maior quando a gente estiver diante de uma situação como essa, tá bom? Eu agradeço a presença, então, de vocês mais uma vez. Fico feliz, né, com a presença, com os comentários. E peço a vocês ajuda para divulgar essa live, tá bom? Terminando agora 5 minutinhos, ela vai estar disponível aqui em todas as redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem com as pessoas e vamos levar essa reflexão aí, tá bom? É sempre o nosso dever, né? Como a Cris colocou, é o nosso dever profissional trazer à luz a crítica, né? Trazer essas reflexões para que realmente a gente tenha aí também um respeito e a proteção, né? Aquelas pessoas que precisam de nós, tá bom? Um forte abraço, então, gente, para vocês. A gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.